Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais, voltando aí com os vídeos. Após tudo que aconteceu e ainda acontece no Rio Grande do Sul, eu deixei a mensagem aí na comunidade, né, explicando que com a parada do futebol e tudo que tem acontecido, não existe nem clima para ficar falando sobre outra coisa. Mas enfim, decidiram voltar com o futebol, a gente tem que voltar aí a gravar os vídeos. E eu vou começar pela parte esportiva desse vídeo, que é o Grêmio anunciando a contratação do Gemerson e a minha opinião sobre essa contratação. Eu não acho o Gemerson um mau zagueiro, ele teve um início muito promissor, foi para a Europa, acabou voltando, né? Não foi muito bem no Corinthians e teve bons momentos ali de volta no Atlético, que foi onde ele surgiu, acabou ficando marcado por 2 gols contra em 2 clássicos seguidos contra o Cruzeiro. Isso manchou muito ele, a imagem dele com a torcida começou a pegar no pé, mas ele é um cara que vinha sendo titular constantemente aí com o Gabriel Milito como treinador, ele usando um esquema de 3 zagueiros, né? A contratação do Gemerson por parte do Grêmio eu vejo como quase que um desespero, né? O Grêmio fez, a direção do Grêmio, talvez o Renato junto, fizeram uma avaliação incorreta no início da temporada de que aquele grupo de zagueiros do Grêmio era suficiente para o ano todo. E isso tem se mostrado um equívoco, já que o Jeromel, por exemplo, o Grêmio apostou muito no Jeromel, o Jeromel não consegue ter uma sequência, tem se machucado muito, claramente está terminando a sua carreira. O Rodrigo Eli, desde que chegou ao Grêmio, não mostrou o que veio. O Grêmio liberou o Bruno Vini, e correto, né? Liberou o Bruno Alves, né? E não aposta as suas fichas talvez um zagueiro promissor como é o Gustavo Martins. E ainda tem o Nathan Felipe, que também é um zagueiro que dá para aproveitar e o Grêmio praticamente não usa. Então se chegou à conclusão que o Grêmio precisa contratar zagueiros, o Grêmio foi no mercado e trouxe o Gemerson. Eu acho que é uma contratação que tem seus riscos, é um cara que, como eu já falei, já viveu um grande momento quando surgiu, depois caiu, deu uma voltadinha. Eu não acho que seja um zagueiro que resolve os problemas do Grêmio. Vamos estar sempre torcendo para que isso aconteça, para que a gente erre, para que o cara queime minha língua e ele vá bem. Acho que é um jogador que vem, a princípio, até para ser titular do lado do Kahneman, mesmo tendo ele como preferência jogar pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro, né? O outro assunto do vídeo, o Grêmio escolheu o Couto Pereira como sede para os seus jogos na Libertadores. E aí eu acho que dentro das opções que foram faladas na imprensa, se falou muito do estádio do Red Bull Bragantino, né? E aí tu ter como opção, se falou também em Cuiabá, Brasília, né? Mas tu ter como opção ali entre escolher o Couto Pereira, eu acho uma escolha acertada. Tá num estado relativamente perto do Grêmio, um estado que tem muitos gaúchos também, muitos gremistas, então é possível se criar um ambiente de se jogar em casa no Couto Pereira, uma atmosfera que lembra muito o antigo Estádio Olímpico, né? Eu preferia que o Grêmio jogasse no Rio Grande do Sul, esses jogos da Libertadores, talvez não foi do Jacone, né? Mas a gente sabe que a princípio não é possível isso de ser feito, então dentre as opções que foram veiculadas, o Couto Pereira é uma boa escolha, também podia ser em Florianópolis, mas também não tem a questão da Conmebol liberar os estádios e ela não, a princípio não libera, né? Não aprova os estádios, então a opção do Couto Pereira parece uma opção até bem lógica e é uma opção que me agrada. É muito melhor jogar no Couto Pereira do que jogar lá em São Paulo. E a parte agora da volta ao futebol, como eu falei, não havia clima para ficar postando sobre futebol, sobre Grêmio, e eu ainda acho que não tem clima. Ainda acho que eu não tenho vontade ainda de falar sobre futebol, tenho visto muito pouco até, porque é tanta coisa ruim acontecendo. Desde o início de maio, o Rio Grande do Sul, aqui Porto Alegre, está vivendo uma loucura. Felizmente eu não fui atingido, moro numa parte mais alta da cidade, né? Aqui a água não chega, não teve situação de bueiro transbordando, né? Mas tive sim familiares que tiveram que sair das suas casas, seus apartamentos para ir para outros lugares. Conheço gente que perdeu tudo, perdeu seu negócio, né? E em meio a tudo isso, essa discussão boba de ter futebol, não ter futebol,
Eu sou muito contrário à volta do futebol. A impressão que a gente tem é que o Rio Grande do Sul não faz parte do Brasil, que essa tragédia não é no Brasil. A impressão que a gente tem é que o Brasil ele tem 26, eu não sei quantos estados tem, 25, 26, 27 países dentro do Brasil. E está ocorrendo um problema dentro de um pequeno país, dentro de um país gigante. E aí, como o problema é só lá, não tem problema para o resto. Essa é a impressão que a gente tem de fora. Então, não é o Rio Grande do Sul que está vivendo uma tragédia, é o Brasil que está vivendo uma tragédia. E a impressão que a gente tem é exatamente o contrário, que o país, Rio Grande do Sul, está vivendo uma tragédia e os times do Rio Grande do Sul jogam o Campeonato Brasileiro, então por isso segue o baile no Campeonato Brasileiro. Na questão esportiva da volta ao futebol, claramente o Grêmio e os outros clubes aqui do Rio Grande do Sul serão muito prejudicados, serão muitos jogos seguidos, um atrás do outro, sem jogar em casa, sem poder treinar nos nossos CTs. Né? Porto Alegre está vivendo agora uma segunda onda de enchentes com a chuva que caiu ontem e hoje. Né? Então os jogadores estão lá em São Paulo treinando concentrados, mas as famílias desses jogadores, da comissão técnica, dos funcionários do clube, né, estão aqui em Porto Alegre, estão aqui na Grande Porto Alegre sofrendo, né, morando em casas de familiares, entre outras coisas. Então, se isso é justo, eu duvido muito. A questão é, eu não queria estar fazendo um vídeo sobre futebol aqui agora, não me importaria em não ter vídeo para fazer. Mas os manda-chuvas, né, o que manda mesmo é o dinheiro, esses aí parecem não se importar muito com tudo que está acontecendo aqui, e o futebol brasileiro vai voltar, semana que vem o Grêmio já volta a campo na Libertadores. Tá certo? Agora com os jogos voltando, a gente volta a fazer mais vídeos e voltamos aí com a rotina do canal. Tudo bem? Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Feito.